amigos e amigas da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Boa tarde. Eu me chamo Geisa Plácido, estou deixando aqui meu e-mail, porque hoje nós vamos conversar sobre o tema que Jesus nos propõe de amar os seus inimigos. E se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem encaminhar, que eu vou ter um prazer em responder, viu? Então, com muita alegria, vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Mestre Jesus que abençoe este momento, que nos traga iluminação nas reflexões dessa tarde e que possamos, a partir desta mensagem, iluminar as nossas dificuldades afetivas, compreender o que ele traz como mensagem, à luz da doutrina espírita, explicá-la e buscar aplicá-la em nossas vidas. Abençoa, Mestre, a cada um de nós, hoje para todo sempre, que assim seja. Bom, amigos, para a gente começar essa conversa, nós vamos buscar no Evangelho essa passagem de Jesus em que ele faz essa proposta. Vamos buscar alguns autores do movimento espírita, da espiritualidade, que vai tentar nos ajudar a refletir sobre essa mensagem, trazendo mais detalhes sobre essa passagem. E vamos fazer uma reflexão também, junto com eles, sobre de como fazer essa modificação nas nossas vidas, algo tão desafiador. Então, para a gente começar essa conversa, eu vou trazer um capítulo, só para começar, um capítulo de Amélia Rodrigues em Espírito, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, do livro Luz do Mundo, capítulo 4, que ela vai chamar A Regra de Ouro. Narra Amélia Rodrigues que os 12 discípulos, havendo alguns meses que estavam junto a Jesus, ouvindo sua preleção na Galileia, em Jerusalém, no Rio Jordão, e vendo ele curando todo tipo de enfermo, inclusive aqueles que se chamavam endemoniados, que obedeciam, esses espíritos que estavam ali obsidiando, o obedeciam na sua presença, eles estavam encantados, Eles estavam assim maravilhados com ele, com Jesus. Imagine, você conviver com Jesus devia ser algo muito, muito maravilhoso. Mas, às vezes, aqueles homens, escolhidos um a um por Jesus, sentiam-se invadidos por dúvidas e suspeitas infindadas, Ela vai narrar. Que reino novo era aquele do qual Jesus falava que viera implantar e que eles não conseguiam alcançar nem compreender? Por que não o reino de Israel? Eles sempre se perguntavam. Por que não o reino de Israel? Aqueles homens recordavam que longos foram os dias de cativeiro de seu povo, sob impiedoso jugo de estrangeiros desalmados. Aqueles estrangeiros que eram raças terríveis, cheias de ódio, aquelas raças vizinhas, a escravatura que eles vivenciavam, que dilaceravam seu corpo e a sua alma, ela conta, E aí, eles sempre se perguntavam, por que não conferia a supremacia a Israel no concerto das nações? Era um questionamento que eles sempre faziam, não era algo à toa. Mas, ao mesmo tempo, aquele magnetismo de Jesus, a sua presença, exercia um poder incrível sobre eles. Eles estavam resolvidos a sacrificar-se, a imolar-se, pelo que fosse necessário, pela mensagem do Mestre. E por quê? Porque ele sentiu a sua palavra rutilante e vigorosa, que caía assim como uma chuva naquele terreno sedento. Entretanto, quando eles se ausentavam de Jesus, quando eles se afastavam de Jesus, esse encantamento diminuía, porque eles não tinham aquela presença próxima. E aí eles se sentiam fracos, se sentiam tentados a voltar àquela vida que eles tinham, com receio desse empreendimento do Mestre Jesus. Algumas vezes também o Mestre se isolava, se mesmava, que a gente sabe que ele se isolava para fazer suas preces, para fazer as suas reflexões, a sós.
E quando ele retornava com aquela face pálida, aqueles olhos com menos brilho do que o do habitual, porque eles brilhavam como 2 gotas de luz, e ele voltava com aquela tristeza, eles também se entristeciam, né? E vinham também esses questionamentos. Narra Amélia Rodrigues que esses discípulos haviam há pouco escutado a mensagem lá do Sermão do Monte, que eram as bem-aventuranças, né? E aquela mensagem das bem-aventuranças ecoava docemente nas suas almas. Jamais alguém dissera o que ele disse e como ele disse. E aquilo estava ainda repercutindo em suas almas, né? Aquelas palavras nobres de nobres expressões, o contágio sublime da sua voz realizara inesperada transformação em cada um. E nos seus rostos aflitos, né? E havia uma serenidade, um sorriso pacífico. Eles estavam plenos, cheios de esperança, que estava ali repercutindo em suas almas para a eternidade, como hinos de paz nos seus corações sofridos. E até hoje, quando a gente ouve as bem-aventuranças, a gente consegue sentir essa esperança, né? Então, o estatuto da felicidade, que eram as bem-aventuranças, acabara de ser apresentado para a humanidade naquele momento, né? E ali estavam eles agora, a sós com Jesus. E novos artigos, como a coroar aqueles primeiros, seriam apresentados, narra Amélia Rodrigues. E é neste momento que ele está a sós com os discípulos, que ele vai trazer esta mensagem que nós estamos fazendo a reflexão hoje. Ele vai dizer assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos amigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que estás nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Isto está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. A gente também encontra isso no Evangelho de Lucas. Então, aquelas palavras trazem de imediato no âmago da alma a surpresa, né? Pra gente, até hoje, quando diz assim, ama o teu inimigo, a gente já acha difícil, já toma isso como algo muito forte, muito difícil. Imagine para aqueles discípulos que estavam acostumados com a lei mosaica. Imagine como eles receberam. E aí Amélia Rodrigues vai trazer essa narrativa muito interessante. Eles se perguntavam, que ensinamento é este? Né? E reflexionavam, a lei é severa, olho por olho e dente por dente. Alguém que prejudicou tem o direito à sua vítima de cobrar com a mesma intensidade? Eles perguntavam. Como se poderão unir o amigo e o inimigo no mesmo abraço? Ajudar o adversário, qual se ele fosse companheiro? Eis algo impossível, eles diziam. Mas Jesus vai responder para eles assim, pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Ele vai dizer, né? Para eles refletirem. E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazer de especial? Não faz os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A gente sabe que os gentios são todos aqueles que não são judeus, né? Então ele dizia, os gentios também saudam os que são para si são especiais. E aí Amélia Rodrigues vai nos trazer com detalhes esse momento, narrando que as lágrimas rebentavam nos olhos e corriam silenciosas pelas faces de Jesus. As emoções mais sutis o dominam naquele momento, porque ele estava trazendo a máxima. A gente precisava amar para adquirir a perfeição. Amar para adquirir a perfeição. Construir essa diferença no íntimo para alcançar a perfeição. Essa era a regra de ouro, como fundamento essencial no novo reino que Jesus vem instalar na terra. Esse novo reino dependia desta regra de ouro, amar incondicionalmente, assim como Deus ama.
que é um sol que brilha para todos, como o sol brilha para todos, né? Já não há mais equívocos. Os outros reinos, aquele reino de Israel que eles questionavam, aqueles reinos dos outros povos, eram reinos erguidos sobre os despojos dos vencidos, o forte que esmagava o fraco, a usura, a ambição, a impiedade. Mas o reino que Jesus veio implantar era o de amor. Era conviver e amar com os adversários e não lhes resistir por meio da violência. Ele vivera durante todo o seu ministério aquela regra de ouro, daria vida e cumpriria a lei com este ensinamento, com esta regra de ouro. Então, meus amigos, refletindo sobre amai, pois, os vossos inimigos, né? Que também está em Lucas, no capítulo 6, a gente fica a se perguntar, será uma tarefa fácil perdoar e amar aquele que nos tem ofendido em demasia? Vamos pensar na nossa vida. Existem pessoas que a gente não tem tanta afeição assim, porque já magoaram a gente em algum momento. Amar alguém que consideramos inimigo, ou alguém que nos considera inimigo, é fácil essa tarefa? É a pergunta que não quer calar. E como poderíamos amar os inimigos de uma forma sincera e verdadeira? Né? Tudo bem, eu vou tentar amar meus inimigos, ou aqueles que eu não tenho tanta afeição, né? Aqueles que não são meus amigos. Mas como que eu vou conseguir fazer isso de uma forma sincera e verdadeira? Já que somos espíritos em processo de evolução, ainda em um mundo de provas e expiações, como conseguiríamos esse êxito? Essa é a pergunta. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai trazer essa máxima de Jesus e vai falar no item 3 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do capítulo é Amai os vossos inimigos. E aí lá no item 3, ele vai explicar um pouquinho sobre o sentido da palavra amar nessas circunstâncias. Ele vai dizer, né, ele não, né, os espíritos, porque ele faz a codificação da pleiade de espíritos que desce para construir a obra do Espiritismo. E aí eles vão dizer assim, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar a seus inimigos é a aplicação sublime da caridade, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o orgulho e o egoísmo. Então ele ainda vai dizer assim, eles ainda vão dizer assim, que a aplicabilidade do amor verdadeiro e incondicional, a maior aplicabilidade, onde ele sublima a caridade nesse momento, a caridade entendida como Jesus a entendia, né? Nesse momento, é uma das maiores vitórias que a gente vai ter sobre o orgulho e o egoísmo. Mas é o orgulho e o egoísmo do outro? Não, é o orgulho e o egoísmo nosso, né? E aí ele ainda vai explicar mais. Entretanto, engana-se muitas vezes o sentido da palavra amar nessas circunstâncias. Porque Jesus não entendia por essa palavra que se deve ter para com o inimigo a mesma ternura que se tem, aquela ternura que se tem por um irmão ou amigo. Porque ternura pressupõe confiança. Aí a gente vai entendendo melhor, né? Se amar o inimigo não quer dizer que a gente tem a mesma ternura e confiança que a gente tem por aquele amigo que a gente conhece, que a gente confia. Como é que a gente vai confiar em alguém que nos faz mal? É a primeira pergunta que a gente vai fazer, né? E eles continuam. Ora, não se pode ter confiança em que sabemos que nos quer mal. Não se pode ter com ele efusão de amizade, por sabê-lo capaz de abusar disso. Exatamente isso. Né? A gente não vai sentir a mesma confiança que a gente tem em um amigo, em alguém que nos quer bem, por aquele que a gente sabe que nos deseja o mal, né? Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderia haver os arrebatamentos da simpatia que existem entre os que estão em comunhão, de pensamento. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se com um amigo do que com um inimigo. E ainda vai explicar que é uma lei física
a de assimilação, rejeição de fluidos, né? Por exemplo, o pensamento malévolo, ele emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. Já o pensamento benevolente, ele envolve em agradáveis eflúvios. Então, quando você recebe a emissão de um pensamento malévolo, ele pode trazer algumas impressões se você estiver receptiva a ele. É a mesma coisa de um pensamento benevolente. Alguém que lhe deseja o bem, você pode sentir. Vai depender da assimilação e da afinidade desses fluidos, né? Toda a obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho, a Gênese, a gente estuda melhor sobre fluidos. Então, por isso, a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo é diferente, né, da aproximação de um inimigo. Então, amar os seus inimigos não pode significar, pois, que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Essa lição parece difícil e até impossível de se praticar, porque acredita-se falsamente que ele recomenda dar-lhe o mesmo espaço no coração. Isso tudo está explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso deve-se à pobreza de línguas, eles vão explicar, né? Essa pobreza da língua humana, que obriga que se sirva da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos. Então, fica mais fácil a gente compreender que amar aos inimigos é isso, né? Então, já que não é sentir a mesma ternura, a mesma confiança que a gente tem pelos amigos, o que seria amar o inimigo, né? E aí também está lá explicado. Não é ter por eles uma afeição que não é natural. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A gente começar a trabalhar essas tendências primitivas que a gente ainda traz na nossa alma, né? Que está aí dentro da gente, às vezes escondida, às vezes muito, muito expressiva, que a gente busque não sentir ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, nem ressentimento, né? É perdoar sem segundas intenções ou incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo a essa reconciliação. Aí já vai ficando mais difícil, mas a gente vai exercitando isso. É desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhe o mal. É porque às vezes a gente diz assim, não, eu não quero nenhum bem, mas também não quero conta, né? Então, se existe um movimento de reconciliação, a gente não deve impedir, criar obstáculos. É alegrar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes acontece. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo que pode prejudicá-los. Então, a gente vai evitar falar mal, a gente vai evitar ter maus pensamentos em relação àquela pessoa, maus sentimentos em relação àquela pessoa, e é desenvolver sempre ao mal o bem. É devolver sempre ao mal o bem, né? Sem intenção de humilhar. Qualquer um que faça isso cumpre as condições do mandamento: amai vossos inimigos. É só não desejar o bem, é só ficar em paz. Você não precisa ter amores, ternura, confiança, mas é desejar o bem. É fazer o exercício do bem na nossa vida, seja em referência ao que for. Então, a gente vai se perguntar, né? Então, como é que eu vou fazer isso, Geisa? Como é? Eles também vão falar lá, vão estar ensinando. Por isso que a gente gosta tanto da doutrina espírita, a gente está aqui hoje, né? Porque eles vão trazer essa receitinha para a gente e a gente vai tentando praticar na nossa vida. Bom, buscando estar em paz, vigiando os próprios pensamentos e orando, né? A gente precisa também buscar, né, o apoio, o auxílio da espiritualidade. Pedindo à espiritualidade que nos auxilie a manter os bons pensamentos. Que bons pensamentos seriam esses? Seriam os bons pensamentos em relação a nós, para que a gente não deseje o mal e que a gente ainda peça por eles, envolva essas pessoas que nos desejam algum tipo de mal, em bons fluidos, pedir ao anjo guardião deles, aos nossos anjos guardiões, né, que nos auxiliem a dissolver qualquer tipo de rancor, de mágoa, de ódio, porque tudo isso não nos leva a nada de bom, né? Devolver esse mal com o bem. E aí eu lembro de uma mensagem que Divaldo costuma falar, que
É uma frase de Joana e ele sempre repete isso. É muito lindo e vale a pena a gente estar sempre se lembrando dessa frase. Ele fala assim: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me faz um homem ou uma mulher má, um homem mau. Aí no final com o, né, que é o oposto de bom, né? Perdoando, buscando estar se harmonizando, não sentindo ódio, não sentindo rancor, orando, pedindo a Deus para se libertar dessa mágoa, deste rancor e envolvendo aquela pessoa também em bons fluidos. Mesmo que no início seja difícil, a gente vai exercitando e isso vai acontecendo. Perdoar. Já que a gente trouxe a Amélia Rodrigues, tem mais um livro de Amélia Rodrigues no capítulo 13. O livro é Pelos Caminhos de Jesus, que ela vai falar perdão, a melhor terapia. Ela vai dizer que não é importante que o outro, o agressor, aceite a vibração luarizadora de quem perdoa. Então, aquele agressor não precisa aceitar a vibração de quem está o perdoando, porquanto a ação beneficente é sempre maior e mais útil para quem a exerce. Então, o maior beneficiado, né, pelo desejo do bem é quem deseja o bem. Todavia, se a onda de amor encontra receptividade naquele a quem vai dirigida, então, se aquela pessoa que está perdoando com aquela vibração de amor e aquela pessoa que o agrediu recebe essa vibração de amor, né, encontra tem essa receptividade, mais extraordinários serão os efeitos da doação. Olha que maravilha, ela vai explicar isso. Então, não precisa que aquele agressor que a gente está perdoando, que ele esteja receptivo. O importante é o nosso sentimento que a gente está naquele momento emanando, que vai fazer bem para nós. E no momento que ele receber, aí vai ser um eflúvio maravilhoso e a paz vai reinar, né? E aí a lição de justiça vai marchar sempre ao lado do ensinamento de amor, né? O amor cobre uma multidão de pecados. A gente precisa estar sempre se lembrando dessa mensagem de Jesus. Recusando-se o amor, o homem tomba na lei e sofre o efeito. Então, se a gente se recusa a amar, a gente cai na lei de causa e efeito. Mas quando a gente ama, esse efeito ele vai se atenuando. Então, por que não amar? Olha que proposta linda de Jesus. Porque somente o amor possui o bálsamo para todas as feridas. Perdoar do fundo do coração a fim de ser perdoado. O perdão concede essa liberdade, enquanto a exigência ela vai aprisionar. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Para nos ajudar a fazer essa reflexão também, fomos buscar Joana de Ângeles no livro Jesus e a Atualidade, o último capítulo, em que ela vai falar sobre Jesus e inimigos, né? E ela vai dizer assim, logo no início do capítulo, que mesmo com todo o progresso tecnológico da atualidade, que nós já conseguimos, nossa civilização, né, já conseguiu, a sociedade continua com comportamentos exóticos, indiferentes e contraditoriamente solitários, né? E onde estariam esses inimigos mais cruéis? Onde estão os nossos inimigos mais cruéis? Quando ela está falando sobre Jesus e os inimigos. Está dentro da gente, né? No imo da própria criatura humana, vitalizados pelo orgulho, pelo egoísmo e disfarçados em acomodação social. E ela vai trazer sobre Jesus, que com a sua visão penetrante, ele percebia facilmente a hipocrisia, a enganação, e utilizava-se do amor e energia para desmascarar essas manifestações do ego adoecido, que ele levava cada um a auscultar-se, adentrar-se, para extirpar essa matriz do mal, desenvolvimento. E ela vai trazer alguns exemplos, né? Ela traz o exemplo dos fariseus e vai trazer o exemplo de Pedro, de Simão Pedro, né? E a sua negativa como lição de grande magnitude, porque Pedro, a gente sabe que era um homem orgulhoso, né? Era muito
do contexto da época, né? E ele tinha algo que Jesus conseguia enxergar, mas que ele ainda não enxergava, que era o medo, né? Aquela emoção que ele sabia, tanto que ele diz: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, né? E Jesus e Pedro, quando ele se dá conta disso, né? Naquele momento em que ele havia negado Jesus pela 3ª vez por conta do medo, ele chora amargamente, né? E aí aquelas lágrimas, ela vai dizer que é uma catarse liberativa daquele arrependimento, né? E ele, naquele momento, ele se arrepende e ele transforma a vida dele totalmente a partir daquele momento. E cada vez que ele encontrava alguém com alguma dificuldade, ele tinha esse olhar dessa empatia, ele conseguia se colocar no lugar do outro, porque ele lembrava daquele momento em que ele teve medo daqueles algozes de Jesus e do que Jesus trazia. Ele teve medo e negou Jesus naquele momento, né? Diferente de Judas, que a questão de Judas não era o medo, a questão de Judas era o poder, né? Então essa era a fragilidade, esse era o inimigo de Judas. E aí Pedro reergue-se dessa queda, vence esse medo inimigo, esse medo que era a ameaça dos adversários de Jesus, e fez Pedro negar, e nesse arrependimento ele se entrega ao serviço de reparação pelo bem. Olha que coisa mais linda, né? Então este inimigo, nesse momento em que ele reconhece, ele se transforma, né? No exemplo de Judas, era o poder, era o seu maior inimigo, era a necessidade de poder, né? A forma como ele enxergava isso. Então, cabe a nós refletirmos sobre esse inimigo interno, orgulho, egoísmo e suas sutilezas. Onde ainda, né? A gente precisa se perguntar sempre, onde ainda estou acomodado e amedrontado? Onde se esconde a minha ânsia de poder? Esse ano de 2020 que se encerrou, ele veio nos tirar dessa ilusão coletiva do controle, da gente achar que a gente podia tudo, pois ficamos frente a frente com o medo, um medo real, né, de ser invadido, né, a nossa impotência diante desse minúsculo e invisível micro-organismo, né, que a gente não consegue enxergar e que tem um efeito devastador. Mas, ao mesmo tempo, temos uma grande oportunidade de iluminação interior, desse crescimento espiritual, a partir de uma visão de mundo mais humanista, mais solidária, como eu posso ajudar aquele que está passando por dificuldade, não só em questões materiais, mas de uma boa palavra, um consolo. Como eu posso estar orando por alguém também, como eu posso estar me reunindo, mesmo que virtualmente, para me fortalecer e fortalecer aos próximos, né? E aí a gente vai buscando esses valores que estavam esquecidos, porque a gente estava na ilusão do controle, na ilusão de que podíamos tudo, né? E aí veio essa situação para que a gente faça essa reflexão. Bom, e para encerrar nosso diálogo, eu vou trazer uma mensagem de Joana, desse mesmo capítulo, que ela vai dizer assim: não temas enfrentar tuas sombras, esses inimigos vigem em ti mesmo. Concentra-se em Jesus, a terapia atuante. Deixa que a tua emoção o alcance. Convives com esses adversários sem saber. Identifica-os um a um e recupera a humanidade sendo tu mesmo. Convives, mas preserva-te. Essa é a mensagem que Joana vai trazer, nos convidando a fazer essa reflexão diária de onde ainda existem esses inimigos internos dentro de nós: orgulho, egoísmo, avareza, ambição, ciúmes, calúnias, esses inimigos internos que vira e mexe, tão sutis a gente não percebe e que ainda vivencia dentro de nós. E aprender a amar a tudo aquilo que existe dentro de nós, inclusive essas dificuldades, iluminando com o amor, trazendo Jesus para o coração e fazendo essa transformação, reconhecendo quando eu aponto o defeito do outro, eu também tenho aquele defeito.
E aí eu vou ter um olhar mais empático, eu vou conseguir sentir como o outro sente, porque eu também tenho os meus defeitos. Então vamos agradecer nesse momento por essa oportunidade, desse diálogo, pedindo a Jesus que envolva a cada um de nós, nos nossos lares, nos nossos familiares, que essa energia possa entrar como um raio de sol que nos traz alegria, nos traz benefícios físicos, espirituais, emocionais, e que esta alegria vá transbordando de dentro de nós, envolvendo a todos aqueles próximos, a nosso lar, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso planeta, que possamos estar em vibração de paz junto ao nosso Deus, fonte de paz e amor infinito, esse Deus de abundância, de amor, que possamos estar na vibração do amar o amor incondicional. Envolve, Jesus, a todos nós. Pedimos por aqueles que sofrem, que estão em processos de adoecimento, em processos de conflitos, que possam sentir a Tua presença no coração e reverberar esta energia em um só pensamento, um só coração. O pensamento de amor, o pensamento de união, de prosperidade, de harmonia para o nosso planeta. Que possamos elevar a nossa sintonia e vibrar em paz por um mundo melhor, um mundo de amor. Fica conosco, Jesus, hoje para todo sempre. Que assim seja.